O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um tornado no Texas? Hoje, nós vamos falar sobre caos e o efeito borboleta. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e todo mundo tem um exemplo na vida de alguma história que, por um pequeno detalhe, mudou a sua trajetória para sempre. Pode ter sido conhecer o amor da sua vida, simplesmente porque naquela exata hora e naquele exato local você resolveu tomar um sorvete. Pode ser aquele gabarito que você marcou errado, por engano, mas que na verdade estava certo e foi responsável pela sua aprovação. Pode ser também algo negativo, como na história do tijolo contada por Henri Poincaré, um matemático importante da virada para o século XX e conhecido como o último universalista, porque ele se destacou em todos os campos da matemática que existiam na sua época. E depois dele, ninguém mais repetiu isso. Hoje são muitos campos, cada vez mais distantes uns dos outros. Até o ponto em que o matemático de uma área parece que fala grego para o matemático de outra área. Se bem que sempre tem uma letra grega, né? Mas a história do Poincaré é a seguinte. Imagina um homem que está passando por um prédio em obra. E o pedreiro deixa cair um tijolo lá do alto. E esse tijolo cai exatamente na cabeça do pobre homem que morre. É uma história triste. Mas olha a improvável coincidência de fatores que levaram a esse desfecho. Se o homem tivesse atrasado ou adiantado a passada em 1 segundo, ou então se o pedreiro tivesse soltado o tijolo um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, ou até mesmo não tivesse soltado, o acidente não teria acontecido e o transeunte seguiria normalmente pela calçada. Então perceba que pequenas mudanças aparentemente insignificantes alteraram enormemente o resultado. Essa é a ideia por trás do famoso efeito borboleta, e é principalmente dessa forma que ele é apresentado na cultura popular. Só que cientificamente, o significado é muito mais profundo do que isso. Quando Newton formulou as suas leis da mecânica, uma nova era se inaugurou para a ciência, a era da previsibilidade. Usando as leis de Newton, é possível calcular a posição de astros e antecipar quando vai ser o próximo eclipse. Diante disso, o universo se parece com um grande sistema de engrenagens em funcionamento, e a matemática é um meio capaz de prever como esse universo estará funcionando no futuro. Com toda a evolução da ciência, a partir de Newton, havia um grande otimismo em relação à nossa habilidade de conhecer o universo inteiro, de desvendar os mistérios da natureza. E é com esse espírito que entra em cena Laplace e o seu conceito de uma inteligência suprema, conhecida hoje como o demônio de Laplace. A ideia é que o estado presente do universo é o efeito do seu estado passado e a causa do seu estado futuro. Então uma inteligência suprema que num certo momento conhecesse todas as forças que governam a natureza e tivesse conhecimento perfeito das posições e momento de cada partícula do universo, esse intelecto poderia reduzir o funcionamento do mundo a uma fórmula matemática. E usando essa fórmula e os dados que ele conhece, o demônio de Laplace seria capaz de prever tudo o que aconteceria dali para frente e saber tudo o que aconteceu dali para trás. Passado e futuro estariam abertos diante dos seus olhos tanto quanto o presente. Ou seja, é como se tudo que ainda tivesse por acontecer já tivesse completamente determinado pelo estado atual do universo. Esse é o determinismo absoluto de Laplace, que leva às últimas consequências a visão mais otimista sobre o que a ciência é capaz de alcançar. Com essa ideia, você e eu não temos realmente um livre-arbítrio. Nossas escolhas e nossas ações já estavam determinadas desde o início dos tempos. O universo é apenas um filme que está rodando e não pode mais ser editado. Tudo o que acontece já está pré-determinado pela sua configuração inicial. Vamos para o século XX. Em 1961, Edward Lorenz publicou um artigo com o curioso nome de Previsibilidade. O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode provocar um tornado no Texas? Título bacana, bonito, poético, homenageia o Brasil inclusive. Mas o que significa isso? O Lorenz era um matemático e meteorologista. Ele estava estudando simulações de computador para realizar previsões do tempo. Nesses estudos, ele encontrou equações simples capazes de descrever alguns padrões do clima. O trabalho dele era usar essas equações em um computador e alimentá-las com dados atmosféricos, e simular como seria a evolução desse sistema em um prazo razoavelmente longo, por exemplo, 2 meses. Um dia, por uma daquelas pequenas ocorrências que mudam totalmente o rumo de uma história, o Lorenz foi revisar uma simulação que ele já tinha feito antes. Ao invés de recomeçar tudo do zero, ele decidiu que partiria de algum ponto intermediário. Para fazer isso, era só inserir no computador os dados correspondentes a esse estado intermediário, que ele já conhecia da simulação anterior e acompanhar a sua evolução. Ele fez tudo certinho, inseriu os dados e deixou o computador rodando.
Repare que isso é fazer o mesmo trabalho que o demônio de Laplace. Conhecendo o estado atual, o passado e o futuro são determinados de maneira única e podem ser descobertos através de relações matemáticas. A simulação de Lorentz era um demônio de Laplace em pequena escala. O problema é que o resultado da simulação foi completamente inesperado. Ela evoluiu de uma forma totalmente diferente de antes. E numa situação dessas, o que você faz? O primeiro passo é procurar por algum erro em algum lugar. Só que o Lorentz não conseguiu encontrar erro nenhum. Os dados eram os mesmos. Então, por que a simulação não deu a mesma coisa? Pode ter sido algum problema com o próprio computador, com o programa, enfim, com alguma coisa. Só que, na verdade, não tinha nada de errado. Ou melhor, tinha. Mas era uma coisa muito sutil. O computador trabalhava internamente com 6 casas decimais. Só que, para salvar espaço, ele imprimia outputs de 3 casas decimais apenas. Ou seja, tudo aquilo que passava do milésimo era desprezado. Então, na hora de inserir os dados da nova simulação, o Lorentz usou os números intermediários produzidos no output da simulação anterior e que tinham, portanto, apenas 3 casas decimais. Isso não parecia ser um grande problema, o erro seria inferior a 1 milésimo. Mesmo que houvesse alguma diferença no resultado, ela deveria ser pequena, já que a diferença nos dados iniciais também era pequena. Só que a diferença foi muito grande. O sistema evoluiu para um estado climático totalmente diferente. Isso fez com que o Lorentz percebesse que aquele conjunto simples de equações tinha uma sensibilidade muito grande à informação inicial. Uma pequena alteração nas condições iniciais dessas equações, ou seja, nos dados fornecidos, poderia alterar radicalmente o resto da simulação. O Lorentz estava trabalhando com equações do clima, então pequenas alterações nas condições atuais poderiam provocar grandes diferenças na forma futura do sistema, da maneira como ele evoluiu. Pequenas mudanças como, por exemplo, o simples bater de asas de uma borboleta, que poderia ser a perturbação necessária para causar um furacão a milhares de quilômetros de distância dentro de algumas semanas. E por isso, o nome do artigo. O problema todo não estava no computador, e sim nas próprias equações, na própria matemática. O sistema de equações de Lorentz tinha uma propriedade que hoje conhecemos como caos. Um sistema é caótico quando pequenas mudanças nas condições iniciais levam a grandes mudanças nas soluções do sistema. Essa é uma versão simplificada de equações originais de Lorentz, com apenas 3 variáveis. Originalmente, eram 12. É um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. A gente pode plotar um campo vetorial desse sistema no espaço tridimensional. É como se ele dissesse para a gente qual é a velocidade do campo em cada ponto. Então, uma maneira de estudar a evolução do sistema é partir de um ponto inicial qualquer e ver qual a trajetória que esse ponto descreve de acordo com esse campo vetorial. Isso diz pra gente como o sistema evoluiu a partir de uma certa condição inicial. E curiosamente, o sistema de Lorentz evolui num formato que lembra muito uma borboleta e representa o chamado atrator de Lorentz. E para ver que esse sistema é caótico, basta pegar 2 condições iniciais extremamente próximas e ver como elas rapidamente começam a apresentar trajetórias completamente diferentes. Isso significa que o sistema é extremamente sensível às condições iniciais. E é por isso que é tão difícil fazer previsões num sistema como esse. É por isso que é tão difícil fazer uma previsão minimamente confiável do clima para daqui a uma semana. Tem um exemplo muito concreto de sistema caótico que é bem fácil de ver, que é o pêndulo duplo. Num pêndulo normal, pequenas variações na posição em que você solta o pêndulo causam variações muito pequenas no seu movimento. Isso porque o pêndulo comum forma um sistema estável. Já as equações do pêndulo duplo representam um sistema caótico. Uma pequena diferença na posição inicial de lançamento faz a trajetória ser completamente diferente. Essa sensibilidade é tão grande que, na prática, é impossível você repetir a mesma trajetória em 2 arremessos diferentes do pêndulo duplo. Mas talvez você ainda não esteja convencido, porque dentro da gente parece que se as condições iniciais forem próximas o suficiente uma da outra, então as equações vão sim nos dar soluções próximas. Parece que o problema está em encontrar o grau de precisão correto que a gente tem que exigir nas condições iniciais. A meteorologia evolui de acordo com um sistema caótico. Então parece que se a gente conseguisse extrair medidas precisas o suficiente da atmosfera, nossos modelos iriam prever o clima com muito mais acerto. Você poderia planejar sua próxima viagem daqui a 6 meses, escolhendo a semana com mais dias ensolarados. Então parece que se a gente evoluir a nossa forma de medir os dados e nos aproximarmos mais dos valores reais, então as nossas soluções vão ficar sim melhores e a gente vai conseguir prever a evolução do sistema caótico. O único problema com essa ideia é que ela está completamente errada.
A impossibilidade de prever um sistema caótico está no nível mais profundo do que o de usar uma aproximação boa o suficiente das reais condições do sistema. A impossibilidade está na própria matemática da coisa. Pega um número complexo qualquer, z. Vamos fazer z ao quadrado e depois somar com o próprio z. Depois a gente pega o quadrado do resultado e soma de novo com z. E fica repetindo isso daí, indefinidamente. Duas coisas podem acontecer nesse processo. Primeiro, o resultado pode explodir, ou seja, os números formados ficam cada vez mais distantes do número inicial e, no limite, tendem ao infinito. É, por exemplo, o que acontece partindo de z igual a 1. Outra possibilidade é os números ficarem sempre confinados numa região limitada do plano complexo. É o que acontece quando a gente parte do menos 1, que oscila entre menos 1 e 0. Enfim, tudo depende do valor inicial escolhido. Tem um conjunto muito especial, formado justamente pelos números complexos que não explodem com essas operações. A iteração infinita desse processo mantém esses números pequenos. E o nome desse conjunto é conjunto de Mandelbrot. Esse conjunto tem uma representação gráfica interessante, parece um borrão de tinta. Mas o mais interessante acontece na fronteira desse conjunto, que separa números que explodem daqueles que não explodem. Essa fronteira não possui linhas simples. Ela se contorce, gira e produz mais e mais formas. Essas formas são autossimilares. Conforme você dá zoom, elas possuem partes que se assemelham ao estado de antes do zoom. Essa característica continua assim para sempre, ou seja, o conjunto de Mandelbrot é um exemplo de um fractal. Quando damos o zoom, estamos olhando para pontos cada vez mais próximos, mas isso não torna a figura mais simples. Pelo contrário, a mesma complexidade inicial permanece, mesmo olhando para regiões cada vez menores do conjunto de Mandelbrot. Ou seja, o problema de determinar se um número complexo tem ou não iteração finita depende de conhecermos esse número com precisão absoluta. Esse é o mesmo problema que acontece com as condições iniciais de um sistema caótico. Precisamos conhecê-las com precisão infinita para ter uma previsão realmente confiável. Mas o que isso tudo quer dizer? Que qualquer pretensão da humanidade de se aproximar do demônio de Laplace é impossível. Isso porque a gente não tem conhecimento perfeito do estado de um sistema. E no caso de um sistema caótico, não ter a informação perfeita é crítico. Pequenas diferenças em relação ao estado verdadeiro levam a soluções completamente diferentes. É como se, na verdade, um sistema caótico evoluísse de maneira imprevisível, quase que aleatório. Mas ele não é realmente aleatório, ele é determinístico. Existem equações precisas descrevendo esse sistema, ou seja, existem leis governando esse fenômeno. O problema é que conhecer as leis não é suficiente para a gente fazer uma previsão. Essa foi uma ruptura que veio com sistemas caóticos. Eles mostraram que determinismo é diferente de previsibilidade. Determinismo tem a ver com o modo de agir da própria natureza, seguindo suas leis rígidas. E a gente até pode conhecer essas leis. Mas a previsibilidade não surge somente do conhecimento das leis, e sim do estado atual do sistema, que precisa ser conhecido com grau absoluto de certeza no caso de sistemas caóticos. Só que isso é algo que a gente não pode ter. A incerteza sobre os dados é o que faz um sistema caótico ser imprevisível, não uma incerteza sobre as leis. Talvez isso seja uma salvação contra o determinismo absoluto de Laplace. Só que para as suas ações, ou até mesmo os seus pensamentos, não serem meras consequências de estados anteriores do universo, é preciso que, em algum ponto, a matemática se separe da realidade. É preciso que estejamos num universo onde a precisão absoluta seja algo sem significado físico e não passe apenas de uma abstração matemática. E é aí, nessa minúscula região de incerteza que separa a realidade física da precisão absoluta, que reside a possibilidade do livre-arbítrio. É no incrivelmente pequeno que pode estar a esperança de que os seus pensamentos e as suas decisões sejam realmente seus. E que as suas ações realmente façam diferença no destino do mundo. Como, por exemplo, se tornar membro do canal e me ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado aos membros e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.